Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre modificadores de acesso, para que você consolide isso de forma bem eficaz, beleza? A gente vai codar e vou mostrar aqui para vocês como funciona de fato ali os modificadores de acesso. Eu sei que você já teve a aula anterior e nessa aula eu vou continuar falando sobre os modificadores de acesso para ficar bem claro na sua mente sobre esse assunto, beleza? Então vamos para a aula. Aqui a gente tem a nossa classe professor e é bom lembrar que o Protected ele funciona para você utilizar no mesmo pacote. O que eu não falei na aula anterior sobre o Protected, tá? Vamos supor aqui que a gente tenha essas classes, elas estão em pacotes diferentes. Eu tenho uma classe e outra aqui que está em pacote diferente. Eu tenho o Protected aqui. Se eu colocar aqui Protected, por exemplo, na classe professor, deixa eu ver quem eu estou instanciando aqui, é a classe professor. Se eu colocar na classe professor Protected aqui na disciplina, ó, repara que ele está no mesmo pacote da classe main? Não, está em pacote diferente. Então, se eu chegar aqui em professor.disciplina, ele nem aparece a opção para eu marcar porque ele não vai conseguir enxergar. Agora, se eu deixar, por exemplo, professor no mesmo pacote, ó, agora professor está no pacote normal. Ele não está mais em. Cadê professor? Ele só está importando pessoa, mas ele não tem mais pacote aqui, tá vendo? Ele não tem package aqui. Então, se eu pegar e usar aqui professor disciplina, agora eu consigo setar a disciplina do professor aqui. Por que, Nathaniel, eu consigo fazer isso? Porque ele está no mesmo pacote. Ó. O que significa isso? Ele está na mesma raiz, na mesma pasta. Se eu estou na mesma pasta e o tipo, o modificador de acesso que eu coloquei é protected, ele verifica se está no mesmo pacote ali. Se está no mesmo pacote, então eu consigo utilizar também. Agora, se não houvesse aqui, o professor não tivesse no mesmo pacote, eu vou voltar professor para o pacote entidade. Refatorar aqui, continuar. Eu passei o professor para o pacote entidade. Ó. Se a gente for olhar aqui, professor agora tem um pacote entidade. Então ele vai começar a dar problema aqui na classe main. Porque a classe main não está dentro do pacote entidade. Beleza? Então é muito importante que o Protected, se você quiser utilizar ele aqui na instância, você precisa estar no mesmo pacote. Em que situação, Nathaniel, você não precisa estar, por exemplo, ali no mesmo pacote? Vamos pegar a situação de pessoa. Pessoa, eu tenho aqui o atributo nome. Se eu colocar ele como protected, eu não consigo usar ele na classe main, porque está em outro. Ó, tá vendo? Ele só mostra get nome. Ele está em outro pacote. Ele não está no pacote genérico. Mas, se eu quiser utilizar na classe filha, eu consigo utilizar mesmo estando em outro pacote. Aqui, ó, a classe pessoa está no pacote genérico e a classe professor está no pacote entidade. Mas se eu quiser utilizar ou modificar o nome aqui, eu consigo. This.nome recebe alguma outra coisa. Então, eu também consigo utilizar os atributos que estão protegidos desde que isso tenha uma herança. Se for uma herança, se eu estou herdando aqui da classe mãe, então significa que eu também consigo utilizar o que está marcado ali como modificador de acesso protected, beleza? Então é bem importante que você entenda isso. O protected ele é muito importante para você utilizar ali. Normalmente você vai perceber que durante a aula a gente utiliza bastante o private, que são coisas que somente a classe pode utilizar, somente a classe professor pode utilizar o que está em private. E a classe pessoa também, normalmente nós colocamos private aqui nos atributos, porque o acesso ao atributo, o ideal é que ele seja por um método, como getNome aqui. Aí se você quiser alterar, por exemplo, a gente criaria um outro método aqui chamado setNome. Ou podemos deixar a IDE gerar. A gente vem aqui, ó,
generate setter e a gente coloca ele para gerar o setter do nome, tá vendo? Set nome. Que aí a gente não manipula o atributo diretamente. A gente manipula o atributo chamando o método. Então a gente poderia vir aqui, ó, set nome, e aí ele setaria o valor do nome para AA, beleza? Então aqui ele poderia mudar o valor do get nome do professor. Se a gente colocar aqui, não importa o que a gente está instanciando aqui, colocando Nathaniel, ele vai imprimir AA, porque aqui eu estou modificando. Se a gente quisesse colocar AA um atributo que a gente está passando, a gente teria que concatenar o valor que vem no nome aqui, que é o que eu estou utilizando para a instância, Nathaniel, com o AA. Então, se eu rodar novamente aqui, ó, a gente vai perceber que ele vai imprimir Nathaniel AA, beleza? Então, é muito importante você entender os modificadores de acesso. É muito simples os modificadores de acesso e você no dia a dia programando, sem dúvidas, você vai ver a importância de colocar ali os modificadores de acesso. E isso é muito legal. Na programação orientada a objetos, isso é essencial para a gente entender quais atributos ou métodos que nós vamos colocar para que qualquer instância daquela classe consiga visualizar aquele atributo, ou para que apenas as classes filhas visualizem aquele atributo, ou apenas a própria classe visualize aquele atributo. Então isso é muito importante para que você entenda na orientação a objetos, beleza? Então te espero na minha próxima aula de orientação a objetos.